Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 86 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo o prazer, cá estarei todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é dia 24 de abril de 2019. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Hoje é dia das quartas na Ordem e o tema é a apresentação das declarações de rendimento dos grupos A e B do Imposto Industrial. Já sabe, das 17 às 20 horas, todos os caminhos vão dar ao auditório do quarto piso do edifício, sede da OCPCA. O orador é o especialista em fiscalidade, Dr. Alberto Ferreirinha. Depois de termos neste programa os procedimentos para o fecho do relatório e contas das empresas do Grupo A e Grupo B, feito isso, culmina precisamente com o preenchimento da declaração de rendimento. É um tema pertinente, por isso, já sabe, a entrada é gratuita. Hoje regressamos com a terceira parte da mesa redonda com os contabilistas Horácio Feijó, Patrocina Guerreiro e Décio Fernandes. O tema em análise é o período que se vive de janeiro a maio, o famoso fecho de contas, fase em que as empresas preparam as contas para fins fiscais e submeter à AGT. Vamos começar por saudar os nossos convidados. Muito bom dia e sejam bem-vindos ao Contas na Hora. Eu vou começar pelo Horácio Feijó. Bom dia, Cristina. Bom dia aos colegas de painel e ao auditório da Rádio LAC. Muito obrigada por ter voltado nesta terceira parte. É o único que volta para a terceira parte. E temos duas pessoas que fazem a mesa redonda pela primeira vez e é na terceira parte. Falo da Patrocínia Guerreiro. Bom dia. Bom dia, Cristina. Bom dia, caros ouvintes da Rádio LAC. Bom dia aos meus colegas de painel. Décio Fernandes também é contabilista e junta-se aqui para também deixar as contribuições à volta dos fechos de conta. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos adiante. Na sequência do programa anterior, vamos continuar a analisar as contas e a sua importância. Embora a questão seja colocada diretamente a um contabilista, os outros são livres para complementar e enriquecer o esclarecimento, desde que, por favor, não se limite a dizer que sim, que concorda com o colega, né? Tem contribuído para que não é só sim, eu concordo. Vamos para a primeira conta, no caso, a conta 35, nós tínhamos ficado na segunda edição pela conta 35. De que conta se trata? Que cuidados devemos ter ao prepará-la? Que erros frequentes são cometidos pelos contabilistas e empresários? Horácio Feijó, tem a palavra, porque na segunda edição já tinha dado uma chega à volta desta conta 35 e gostávamos que retomasse a ela, porque esta conta é uma conta muito, muito problemática no dia a dia da vida das empresas. Que conta se trata já agora? A conta de capital, sócios, a conta 35.
Nós estávamos a falar exatamente dos sócios. Dos sócios, sim, Embora sim. a conta 35 seja mais tensa, sim, mais pode dar extensa. uma chega à volta disso. O que é que reporta a conta 35? Estão lá os sócios, estão lá as participações. Exatamente. Que em princípio é pacífico, porque a realização do capital tem duas formas, pode ser em espécie ou dinheiro, e é uma conta que se movimenta não com a frequência das outras. Nós estávamos focados no comportamento dos sócios e hoje queria acrescer algo que vem do Código das Sociedades Comerciais. As sociedades normalmente são reguladas por este código e o comportamento, os direitos e deveres dos sócios estão aqui planados na subsecção 1 do Código de Direitos Comerciais. Artigo 22, secção 2, obrigações e direitos dos sócios. Do Código das Sociedades Comerciais. Exatamente, do artigo 22. Ele tem vários artigos, é extenso, mas em resumo, ele define o comportamento que os sócios devem ter perante a sociedade, que é a obrigação da realização do capital e os direitos que ele tem, que advêm dos lucros que a sociedade gera. Portanto, esta relação da sociedade dos sócios com a empresa está muito bem regulada através do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, nós estávamos a falar da forma como os sócios lidam, desrespeitando regras com a entidade, pondo dinheiro, tirando dinheiro da sociedade. Isto não se faz. Temos exemplos recentes em algumas sociedades angolanas que têm vários sócios, em que têm casos em tribunal por causa do comportamento de alguns dos sócios. Porque na relação que eles têm com a sociedade comercial, não respeitam os critérios definidos pelo Código das Sociedades Comerciais. Vou dar um exemplo. Quando se injeta dinheiro na sociedade, em sociedades mais pequenas, normalmente as sociedades por cotas, tem um impacto muito grande nas contas da empresa. Primeiro, como é que o contabilista deverá registrar este acontecimento? Proveitos extraordinários? Por que o sócio põe dinheiro na sociedade se não é para a realização ou aumento do capital? Isso não se deve fazer. O mais grave não é quando ele põe, é quando ele tira também. Não tem nada que prove essa entrada, de que maneira é que é registado. Exato. Depois de uns dias, ele quer o seu dinheiro de volta. Ele quer o seu dinheiro de volta. Como é que se registra isso? Como é que se registra isso? Custos extraordinários? Não pode, não é? Esta relação não é assim tão simples como parece. Portanto, eu faço um apelo ao respeito à sociedade comercial, porque ela é regulada pelo Código das Sociedades Comerciais e pelo Pacto Social. Quando há mais do que um sócio, nós temos que ter tato e respeitar os pactos para evitar conflitos. Mas, para além de desrespeitarmos o Código das Sociedades Comerciais, que eu não sei se todos os sócios, principalmente das empresas mais pequenas, seguem com atenção. Tem o problema contabilístico, que criam dificuldades do contabilista a registrar aquilo. E normalmente, uns não querem que se ponha o nome, né? Porque tens que pôr, aquilo fica como dívida. E depois tem o impacto fiscal. Aquilo não tem justificação nenhuma a nível da fiscalidade. E a tributação tem que ser tributada. Se houver mais do que um sócio, nós estamos a potenciar problemas. Estou a falar isto de uma maneira pequena, mas conforme a dimensão da empresa, quanto maior for a empresa, maior é o problema. Uns até a escala internacional. Eu recomendo que essa conta deve ser tratada, o comportamento das pessoas que são os detentores de capital devem estar em estrito respeito com a lei das sociedades comerciais, que define as suas obrigações e os seus direitos, o impacto que isso tem na contabilidade e a fiscalidade também. Em título de TPC, para alguns empresários que desconhecem o Código das Sociedades Comerciais, é mesmo levarem daqui o TPC do Contas na Hora, vão consultar, não custa nada, exatamente, para tentarem perceber. E faço essa recomendação. Vão ler o Código das Sociedades Comerciais para tentarem perceber as grandes responsabilidades e de que maneira pode então ser feita essa transação de entradas e saídas de disponibilidade dentro da sociedade. A semana passada, quando estávamos a fazer o programa, chegou-nos uma mensagem já no fim do programa e eu prometi ao colega que íamos trazer nesta semana. Ela dizia assim: o sócio
faz obra na sua residência e traz as faturas para a empresa. Vai mobilar a residência, também traz as faturas para a empresa. Vai viajar, vai assistir a um campeonato de futebol lá fora. Os bilhetes de passagem dele e dos amigos também traz para a empresa. A lei das sociedades comerciais tem alguma coisa à volta disso? Décio, pode entrar na conversa. Cristina, antes de responder à tua questão, eu gostaria de dar uma contribuição relativamente à exposição do colega Horácio sobre a conta 35. Foi muito bem explicada a questão das regras constantes no Código das Sociedades Comerciais. Nós sabemos que, infelizmente, existe muita mistura dos sócios ou acionistas da empresa entre o que é a vida da empresa e o que é a sua vida pessoal. Há muita mistura mesmo. E isso vai de encontro àquilo que tu disseste. De fazer obras em casa e trazer a fatura para a empresa. De viajar para ir ver um campeonato de futebol e trazer a fatura para a empresa. Bom, primeira coisa relativamente à conta 35, gostaria de acrescentar que o PGCA preconiza que o sócio pode emprestar valores à empresa. Mas, atenção, não vamos aqui entender como se fosse aqui um jogo de caixa, de entra e sai de dinheiro. O PGCA preconiza que pode haver empréstimos, mas não existe normalmente um documento legal. Eu sou da opinião que, em caso de necessidades, principalmente dada a conjuntura atual de a fixação de tesouraria, pode haver essa necessidade. Não vou dizer não façam empréstimos, porque senão a empresa pode parar. Tão simples quanto isso. Então, há que respeitar alguns trâmites. Eu sou da opinião que pode-se fazer em Assembleia Geral uma deliberação em ata onde fique estipulado o valor que cada sócio injetou e esse empréstimo é caracterizado como se fosse suprimentos, registrado na conta 35 por contrapartida de caixa ou bancos conforme a forma de entrada. E nessa situação também pode ficar acordados se vão existir juros ou não. Existindo juros, há tributação em sede de IAC. Há que ter muito cuidado. Eu sei que esses juros, neste caso, serão aceitos como custos fiscais, mas não podemos esquecer-nos da retenção na fonte do IAC e a sua entrega ao Estado. Okay? Semelhante aos suprimentos, temos as prestações suplementares. Vamos falar mais adiante sobre as prestações suplementares. É parecido, mas tem algumas nuances. Muito bem. Então, definitivamente, o sócio não pode fazer despesas pessoais e mandar para a empresa. Ainda tem aquele problema que também um outro contabilista expôs essa preocupação. O sócio da empresa, o maioritário, trabalha para a empresa. Não tem salário. E ele entende que por não ter salário, tudo o que ele fizer a título particular deve mandar para a empresa. Que é uma confusão mesmo. E o Décio explica muito bem. Não conseguem separar o que é da empresa e o que é pessoal e tem que se separar. Se é trabalhador, tem que ter uma remuneração todos os meses, sim senhora. Depois vai usar o seu salário para aquilo que bem quiser entender e não tem que dar satisfação à empresa. Custos pessoais dentro da empresa está fora de questão. Isto não existe, porquê? Porque não temos nada nos nossos materiais de trabalho que aborda esta situação em específico. Vamos chamar a conversa a Sina Guerreiro, e é sobre as contas 36 e 37. Pode, por favor, explicar que contas se trata, que cuidados devemos ter ao prepará-las, que erros frequentes são cometidos pelos contabilistas e empresários nestas contas? Se o contabilista comete um erro nessas contas, foi o empresário que o induziu ao erro? Não pode ser. O contabilista tem um guião a seguir. Não pode ser. Não pode estar a fazer coisas erradas porque o empresário quer. Alta aí, não é o empresário que manda na profissão contabilista. Claro, de maneira alguma. Nós temos que ser autodidáticos. Em relação à conta 36, Cristina, é a conta de salários. Com pessoal. Esta conta é de natureza credora. Geralmente é movimentada por conta partida de custos, da conta de custos, pelo seu valor líquido. Há que ter muito cuidado, porque geralmente as pessoas também misturam um bocadinho a remuneração dos sócios, a remuneração do pessoal. Há vezes que a conta que dá origem ao processamento de salários dos sócios gerentes são diferentes. Não há esta cultura de separação. Não há. Portanto, eles incidem estes custos dentro da tabela de IRT, do escalão de IRT, quando deve ser diferenciado. Os órgãos sociais que têm cargos de gerência
têm uma retenção diferente. Mas eles têm duas hipóteses. Se for para o escalão do IRT, ainda assim tem contas diferentes na 36. Sim, porque senhora. há contas específicas Sim, que são são só dos órgãos sociais, sim. Se não for para aquela tabela normal, o tratamento é diferenciado, logo não pode estar nem na 72, nem na 36. Então, porque essas contas realmente temos criam que aqui ter muito conflito, muita muito conflito mesmo. 36 e a 72, que depois já vamos lá chegar, é tudo que é do mapa de salário. Em resumo, sim, o grosso vem do mapa de Do salário. mapa de salários, é sim, senhor. Eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa relativamente à 36, que tem a ver com a questão dos adiantamentos. Olha, ia falar sobre isso, mas podes dar o apoio. A questão dos adiantamentos. Nós sabemos que existe quase que uma cultura de pedir vales à empresa, etc. Coisa que nesta conjuntura está cada vez mais complicado. Mas vamos lá ver. Eu sou apologista que, nessas situações, a empresa tem que ter um mapa de controle dos adiantamentos e empréstimos à parte, para que mensalmente seja feito o desconto e seja regularizado a conta do tal adiantamento. Nós sabemos que no dia a dia provavelmente pedem o adiantamento, é aprovado pelo gerente, vão no caixa ou no banco, é feita a saída por contrapartida a débito da conta 363 adiantamento. Okay? E fica lá o documento em caixa. Regra geral, o caixa tem que informar a área de processamento de salários que foi feito o adiantamento deste montante ao indivíduo tal e deve ser descontado na sua folha de salários. E aí tem que se ter muito cuidado, que é para, quando tivermos o processamento de salários, sabermos de que aquele valor líquido que ele está a receber não é realmente o líquido que ele deveria receber. É o valor líquido a receber menos o vale ou adiantamento que foi efetuado. Que este adiantamento pode ser descontado parcialmente, mês a mês, não ser na totalidade naquele mês. A questão do mapa para termos controle. É muito importante. Está aqui um assistente do contabilista a dizer que o contabilista da empresa em que ele é assistente pediu-lhes para criar a folha de salário individualmente cada um dos trabalhadores na 36.121. Faz-se isso? Isso seria, conforme o Décio disse, no mapa à parte. Imagina que a empresa tenha 2.000 trabalhadores, todos a serem impossível, não faz sentido. Eu digo-vos mesmo que eu também, pessoalmente, já tive um cliente que exigiu-me isso. Mas porquê? Às vezes nós temos que nos adaptar às necessidades do cliente, mas também saber aconselhar o cliente sobre qual é o melhor procedimento. A questão é que, novamente, o problema da conjuntura. Existem salários em atraso e ele precisava de saber quanto é que devia a cada pessoa. Uma vez que o software de recursos humanos integrava para a contabilidade e não havia essa ligação, eles não conseguiam ter uma conta corrente. Então, no final, tudo acaba na contabilidade. Por isso que fizeram esse pedido. Agora, nós sabemos que a questão do aconselhamento sobre o melhor procedimento é adquirir um software que faça esse trabalho. Porque nós estamos numa era moderna e os softwares servem para automatizar e dar-nos maior controlo, garantia de qualidade. Portanto, criar centenas ou milhares de contas. Imaginem uma Maersk, uma Sonangol a fazer a criação de milhares de contas individuais na conta 36. Ora, se queria que seja alguma coisa. Sim, eu queria comentar sobre a questão de ter uma ficha individual na relação do empregado com a entidade. Os custos são muito elevados para fazer um trabalho desta natureza. Se a empresa for de média dimensão, penso que não suporta esse trabalho todo. Se a empresa for muito grande, a coisa é diferente. Por experiência, eu fui contabilista de uma grande empresa petrolífera. E eles tinham esse sistema. Mas aquilo não é possível para uma empresa de média dimensão. A relação que nós temos com a entidade é exatamente parecida com a que os fornecedores têm com a entidade também. Só que os fornecedores são externos e nós fornecemos serviço em troca de remuneração e somos internos. Pertencemos à entidade. Como essas indústrias reconciliam tudo, eles reconciliam também as horas com a remuneração que é paga. Fazem reconciliação de todas as áreas do balanço. Aquilo é incrível. Tu tens 15 dias do mês,
haver as diferenças nessas reconciliações. Mas pedir a um contabilista ou uma empresa de contabilidade média para fazer uma coisa dessas não é possível. É falta de noção, porque até mesmo que a empresa diga, tá bem, eu vou arranjar maneira de fazer e vou subcontratar técnicos em que eles vão parametrizar um programa onde vem um histórico todo. Muito provavelmente, quando esse mesmo contabilista ou escritório levasse a fatura do serviço, o senhor desistiria logo. Portanto, nós às vezes fazemos pedidos, não sei se estamos a testar o contabilista ou a empresa, porque aquilo paga-se. Não, mas esse é o assistente de um contabilista dentro de uma empresa. O contabilista é que está a pedir o assistente para fazer este trabalho. Criar todos os funcionários de um mapa de salário na 36121. Pronto, já vimos aqui que está fora de questão. Essa profissão já é muito estressante. E se nos pedem coisas quase impossíveis, isso fica... Doidos todos, não é? Então vamos lá para a 37. A 37, há balancetes que os contabilistas olham e encontram sócios detalhados na 37.9. Outros valores a receber e a pagar. Então, os sócios são da 35 ou são da 37? Infelizmente, Cristina, os contabilistas fazem dessa conta um saco. Vai tudo parar para esta conta 37. Quando eu digo tudo, quando não encontram solução, como é uma conta, tem as duas naturezas, natureza credora e devedora, então as pessoas olham para esta conta e arrumam tudo que não têm como conciliar nesta conta. E é errado. É aí onde a AGT vai buscar a maior parte. Um contabilista diz que foi notificado em sede de IAC e a AGT calculou o IAC pela 37. Calculou o IAC pela 37 porque de certeza absoluta que lá estavam os sócios. Tinham que usar os sócios na 35. Claro. Usaram na 37. Claro. Por quê? Para esconder o quê? Logo, na AGT estão pessoas bem instruídas também e percebem das coisas. Claro. Então é uma notificação justa, não é? Justa. Pois é. Mas não se pode lançar nada nesta 37? Não, pode-se lançar movimentos tranquilos, por exemplo. Devidamente justificados. Devidamente justificados. Por exemplo, nós nesta conta, na conta 37, temos as compras de imobilizado. Temos as vendas de imobilizado. Por exemplo, quando falamos das compras de imobilizado, nós falamos que são, portanto, dívidas com terceiros resultantes destas compras e que, sem termos os documentos ainda devidamente em nossas mãos, compramos o imobilizado e movimentamos essa conta, assim como as vendas de imobilizado também. Portanto, essa conta é de natureza devedora. Também é nesta conta em que vão os proveitos e encargos a repartir por períodos futuros? Proveitos a faturar. Há situações corretas que podem vir para esta conta. Mas por exemplo, onde nós vamos fazer o procedimento da especialização dos custos e dos proveitos. Essa conta é interessantíssima. As pessoas usam-na mal. Mas ao usarem mal é mais naquele grupo de outros valores a receberem a pagar. Eu vou voltar ao Horácio. Sim. Horácio, então os sócios podem estar na 37 ou 35, afinal de contas? Que confusão é essa? Vamos outra vez voltar aos sócios. Os sócios, exatamente. Os sócios usam muito esta conta, por razões que nós já temos estado a falar desde o programa passado e falamos aqui. O sócio é uma pessoa que faz parte da organização. Não como trabalhador, algumas vezes, mas como dono sempre. E ele está bem especificado. Por que é que o sócio induz ou solicita ao contabilista para o tratar numa conta 37? Não será o contrário? Por desconhecimento, o contabilista vai lá usar. Ou para facilitar a vida do sócio. Atenção que da 35 o IAC é direto, né? E não há ata, não há nada, o IAC é direto. Então ele quer fazer assim, uma espécie de boa mochima. O nosso PGC é bastante claro, que diz que esta conta só deve ser utilizada quando o movimento não tem nada a ver com as contas movimentadas nas entidades participadas e nas contas de adiantamento de pessoal, contas de salários. As pessoas também gostam de levar os adiantamentos de salários para esta conta, que não é correto. A Sina disse muito bem, é uma conta que é usada como saco, querem lá pôr tudo e mais alguma coisa. Atenção, é uma conta armadilha. Décio, força. Permitam-me. Sobre a 379, outros valores a receber e a pagar. A Cina disse é uma conta de natureza credora ou devedora, consoante a situação. A primeira coisa que eu queria explicar é o seguinte. Porquê que os contabilistas confundem e lançam as coisas aí? Por causa dessa questão de compra e venda. Mas esquecem que isto é uma conta de compra e vendas de imobilizada. A 371. Sim, 371. Okay? Sim. Podem fazer alguma confusão. Sim. Eu sou da opinião que o que vai parar a 379, outros valores a receber e a pagar, são
movimentações que não têm a ver com o core business da empresa, com a atividade principal. Porque quando é a atividade principal, eu emito fatura ou nota de crédito. Agora, imagina que, por algum motivo, eu vendo imobilizado. Aí será na 37. 37, ok? claro. Ainda na 37.9. Não, Na 37.2. mas eu acredito que o que vai aí parar é tudo aquilo que não seja inerente à atividade principal da empresa. Falou-se aqui que a AGT notifica muito sobre a 379. Sim. Porquê? Se encontrar lá sócio, ele provavelmente está a presumir que está a haver um adiantamento de lucros. Porque a 35 tem uma subconta de adiantamento de lucros. E é sobre esse montante que a AGT nem precisa da ata. Tem lá um valor, pensa logo que está a fugir ao IAC. Há necessidade de especializarmos as coisas, de especificarmos muito bem para não corrermos esses riscos. Quanto à situação do IAC, eu não concordo muito com a ação que a AGT costuma ter, porque a AGT parte de presunção. Mas nas garantias do contribuinte, prevê que o ónus da prova cabe a quem requer o direito à tributação. Nessa situação, eu sou da opinião que a AGT, tendo lá um movimento na conta, a primeira coisa a fazer não é notificar, indicar já o valor da multa, dos juros e do IAC. É pedir um extrato para ver o que é que está lá registado e pedir exemplos de documentos para comprovar. Porque outra coisa que a AGT incorre em muitos erros, solicitam cópia de todos os documentos. Desculpem lá. Vocês já viram o que é eu enviar a cópia de todos os documentos registrados nas contas de custos? Não tem cabimento. O que a AGT faz é uma espécie de auditoria às contas. Tem que ser teste por amostragem. Vai ver os itens de maior valor que perfazem o saldo que está nessa conta. E pede cópias desses documentos, sim. É nessa parte que eu não concordo muitas vezes com as notificações sobre o IAC. Muito bem. Passamos aqui em detalhe o comportamento a se ter com a 37. São contas que tem que se ter muita atenção. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a edição 86 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É o terceiro programa só a falarmos sobre os procedimentos do famoso fecho de contas. Já sabem que de janeiro a maio é o período de maior trabalho para os contabilistas. Os senhores deixam de ter as esposas, as senhoras deixam de ter os maridos e é mesmo trabalho a sério. Estou a falar a brincar, mas é mais ou menos isso que acontece, não é? Verdade. É o momento de intervalo. Até já. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Estamos na segunda parte do Contas na Hora, edição 86. Estamos aqui com 3 contabilistas a passar em revisão os procedimentos do famoso fecho de contas. É o Horácio Feijó, a Sina Guerreiro e o Décio Fernandes. E vou começar por si, Décio. 2 contas e é para todos, a 38 e a 39. Quais são os cuidados a se ter nessas contas do PGC? 38 e 39. A conta 38 é a conta de provisões. Pode dar 2 exemplos? Sim. Provisões para clientes de cobrança duvidosa, provisões também para riscos e encargos, acidentes de trabalho. Só que existe uma grande nuance relativamente à parte fiscal sobre as provisões. Temos que ter atenção aos limites anuais que estão na legislação. A serem aceitos como aceitos fiscalmente como custo. Porque, é assim, contabilisticamente, nós fazemos as provisões de acordo com aquilo que é a realidade da empresa, aquilo que a gestão pretende espelhar nas suas contas. Nós temos que ter em mente sempre, contabilidade é uma coisa e fiscalidade é outra coisa. Mas faz-se a provisão, porque contabilisticamente é assim que está correto.
Mas depois, a ser considerada custos, por exemplo, previsões, cobrança duvidosa. Qual é a percentagem aceite anualmente em reconhecimento de custos? 2%. 2%. Mas isso respeita alguns critérios, como, por exemplo, a antiguidade da dívida. A 39. Bom, a 39 tem a ver com as provisões para outros riscos e encargos. Aqui nós podemos ter, por exemplo, as garantias a clientes. Imaginem uma empresa do ramo automóvel, deve ter provisionado nas suas contas as garantias que dão, porque normalmente quando compramos o carro não tenho a certeza de qual é o período de garantia em Angola, mas podemos pensar a nível da construção civil, dá-se normalmente um período de garantia da construção de 5 anos. Corrija-me se eu estiver errado. Então, a empresa deve provisionar esse custo. Esse custo tem a nuance de não ser aceito fiscalmente. Por outro lado, temos exemplos de processos judiciais em curso. É aceito fiscalmente, mas desde que devidamente documentado. Podemos ter também acidentes de trabalho e doenças profissionais, que também é aceito fiscalmente, sempre devidamente documentado. Geralmente até estes custos de acidentes de trabalho e doenças profissionais vão cumprir o princípio da especialização. Geralmente não são custos somente do exercício. Vamos ter atenção ao princípio da especialização do exercício ou dos exercícios. Nesta conta 39 também podem estar encargos com coimas, empresas com dívidas altíssimas de impostos. Provisões para impostos. Para impostos, Sim. As multas. Sim. Provisionar as multas. Sim. Né? Os 35%, a partida, já sabemos que multas é 35% do imposto em atraso. Né? Independentemente de ser depois feito um desconto, de dar um benefício da redução das multas, em bom rigor, é olhar assim de primeira 35%. Né? É isso. Sim. Um exemplo prático. Imaginem as situações que estamos a fazer recuperação contabilística. E normalmente quando há recuperação contabilística, o cliente nunca pagou imposto na vida. Nunca pagou nada. Nessas situações, nós já sabemos que vai ter que pagar impostos e a questão da multa. Então, muito bem. Atendendo ao princípio da especialização e do acréscimo, nós não vamos registar a multa no exercício em que estamos a pagar, porque é quando recebemos o documento das finanças e pagamos a multa. Não vamos reconhecer aí. Como disseste, existe já uma base fiável de apuramento do valor da multa, logo podemos provisionar, porque na provisão tem por base também a questão da mensuração, da fiabilidade do valor a provisionar, porque se eu tenho um custo que eu não consigo mensurar qual é o seu valor, como é que eu vou registrar isso na contabilidade? Mas as multas já sei de antemão que em média 35%, provisiono, cresço no custo dos exercícios que eu estou a recuperar e depois, quando eu fazer o pagamento ao Estado, recebo o documento, reverto a especialização, neste caso o acréscimo do custo, e reconheço o custo naquele ano. Logo, o efeito nos resultados será zero ou mínimo. Muito bem, é um exemplo prático muito bom, muito simples e acho que toda a gente percebeu, não é? Aí podemos pôr 100%. Nesse caso, a GT no limite. É 100% sim, está lá reconhecido, mas atenção, sempre uma barbaridade, que isso é na 78. Pois é. E a 78 depois... são custos não aceitos fiscalmente. É um custo não aceito fiscalmente. Quando chegarmos mais adiante na parte dos custos, eu gostaria de ter um debate sobre essa parte das correções relativas aos exercícios anteriores. Muito bem. Okay. Vamos lá dessa. Agora eu consigo as disponibilidades. 42, 43, bancos e caixas, 45. Ecodécio. O que é que tens para nós? Meios monetários. Diz respeito à classe 4, meios monetários, disponibilidades imediatas de tesouraria, querem dinheiro, querem valores facilmente convertível em dinheiro. Aqui podemos ter títulos negociáveis, depósitos a prazo, depósitos à ordem, outros depósitos, desde que não cumpra os requisitos de depósitos a prazo nem depósitos à ordem, e a conta de caixa, bem como contas transitórias. O saldo destas contas deve ser devedor ou nulo. Falando nas situações da conta 43, depósitos à ordem, nas situações em que o seu saldo seja credor, podemos estar a tratar aqui de uma conta calcionada. Ou com itens por reconciliar? Também, sim. Em termos dos registros contabilísticos
dos movimentos do extrato bancário. Há pessoas que podem utilizar o método de criação de contas transitórias, fazendo o quê? Os movimentos por reconciliar Saem da transitória para o banco, e o banco está sempre igual ao extrato. Exato, o banco está sempre igual ao extrato. Logo, terá sempre a conta transitória como suporte para chatear o cliente, chatear a entidade para identificar os movimentos. Mas estes procedimentos muitos auditores reprovam. Exigem sabe, mesmo a reconciliação bancária. É. Porque depois, na reconciliação bancária, facilmente identifica-se o documento do que estarmos na transitória, porque depois são saldos transitados a passarem de um ano para o outro, e para ir saber o detalhe é um problema. A questão das reconciliações bancárias. No final do ano, nós temos, enquanto contabilistas, temos que garantir que o saldo que está no extrato bancário confere com o saldo que está na contabilidade. E, se não conferir, temos que ter mesmo efetuado a reconciliação bancária, onde estarão espelhados os movimentos não identificados ou não registados e que estejam em trânsito. Nas situações, por exemplo, de cheques, em que já saiu do banco, mas ainda não foi descontado. Sim, porque tem um período de se ter em conta legal, não é? Sim, são essas situações. Em termos do caixa, eu sou apologista que deve ser feitas auditorias periódicas, mas no fim do ano, então, mais do que tudo. Porque se lá indica que eu tenho 1 milhão de kwanzas, 1 milhão de kwanzas não se tem em caixa, mas imaginemos 150 mil kwanzas em caixa, deve ser feito mesmo a auditoria, em que o tesoureiro assina em como tem lá esse valor e a pessoa que fez a auditoria também assina, de forma a termos a garantia de que aquele é o saldo real existente em caixa 31 de dezembro. Esta semana ouvi um auditor sénior, muitos anos de experiência, que dizia assim: o caixa a 31 de dezembro tinha 3 milhões de kwanzas. Eu exijo que façam um depósito dos 3 milhões. Dos 3 milhões, depois até podem voltar a levantar. Mas eu quero a evidência no extrato bancário da empresa. Achei interessante. Mas é o mais correto. Já que o contabilista e o auditor nem sempre podem estar presentes, então devem pegar a este valor em caixa. Depositam num dia e levantam no outro dia, não há problema nenhum, e isto fica registado no extrato e valida que sim, a 31 de dezembro o valor era aquele. Sai do caixa, depois volta a entrar. Só para deixar aqui evidências de registros aceites. Está no extrato bancário porque realmente existia aquele valor e foi reposto novamente para aquele caixa, para aquelas despesas normais. Muito bem. Há muitos caixas negativos, alguém já disse, há muitos caixas negativos. As pessoas que não percebem o tratamento a dar a folha de caixa. Caixa negativo, a pessoa não tinha dinheiro e comprou. Isso é impossível em toda a parte do mundo, não é? Assim como na conta bancária também. Tínhamos dinheiro e compramos. Caixa negativo. Saldos anormais que nós temos. Exatamente. Corrigir. Porque as contas aqui todas têm uma natureza e a disponibilidade é devedora ou nula, não é? Sim. Nunca pode ser credora. Agora, não ter dinheiro e comprar, todos nós gostávamos de ter essa oportunidade. Pronto. Agora vamos para 5. Capital social, que a realização do capital social, o Horácio já tinha falado nisso, mas essa conta ainda tem outras situações. Tem reservas legais, tem reservas livres, tem reavaliação, tem muita coisa. O que é que tem a dizer para este grupo de contas? Classe 5. Capital e reservas. Bem, o capital vem do início da atividade. É uma conta que não tem movimentação corrente. Pois é, vem logo no âmbito da realização do capital social. Exatamente. Tem um tempo de realização que está estipulado pelo Código das Sociedades Comerciais. Deixa-me recuar aqui um bocadinho só para abrir uma nota. Esta menção que o Horácio faz de que é uma conta que não tem movimentação corrente, porque é tratada logo na constituição da empresa, eu vou acrescer o seguinte: aquele processo que sai do guichê único da Constituição da empresa, onde está o Diário da República e a certidão comercial que diz que o capital social foi realizado em dinheiro, é este capital que fica nesta conta 51. Capital social. Um contabilista dizer que trabalha no departamento de contabilidade de uma empresa há 4 anos e os balancetes não aparece a conta do capital na 51.
Não acredito. Não tem 51. Não foi Capital, realizado? Não foi realizado. Não, se calhar não foi. Tem que haver subscrição. Pode não haver realização. Os sócios. Sim, fica pendurado. Mas a de 51. Sim, mas tem que haver sempre. subscrição. A 51 tem que haver Pois, sempre. não há, quer dizer que Pois. nunca foi feito este movimento. Sim. Ou deve ser algum erro qualquer. A primeira pessoa que me segurou nas contas não teve isso em atenção e ficou assim para todo sempre. Pois. Eu queria só dar um acrescento a esta conta capital. Temos que ter também atenção a que anualmente tentarmos obter da empresa a certidão de registro comercial. Porque pode haver cedências de cotas e nós temos que o fulano A E tem B. 50, o fulano B tem mais 50, mas afinal, tipo, no ano seguinte já há um fulano C que tem metade das cotas do fulano B, por Que é exemplo. para reajustar o Reajustar movimento desta conta a e passar as participação devidas social de participações. cada pessoa. Deixa-me Convém. dizer, já por causa disso é que agora estão a exigir que as certidões comerciais sejam renovadas anualmente. Não se Geralmente renovava. até não se renovava. É uma boa nova, Pois, sim, senhora. não Agora se já é renovava. renovado. Agora, anualmente, às vezes até no prazo de 6 meses já podes renovar. Por causa destas situações, causa- temos que seguir esta dinâmica também, porque Também. senão não fica o senhor João com participação de 50% toda a vida, quando afinal só já tem Já 30%. Bem. Uma outra nota relativamente ao capital social, mas em termos da apresentação dos anexos ao balanço, temos que ter atenção ao anexo em causa, não me lembro de cor o número, mas existem uma parte com sócios com percentagem superior a 20% e sócios com percentagem inferior a 20%, ok? Há que separar isso. Uma boa chamada de atenção. Quem quer dar uma boa explicação com relação à reserva legal? Há muitas dúvidas sobre a reserva legal. Que cuidados deve-se ter com a reserva legal? Eu estava aqui a fazer um exemplo interessante. Há umas contas que o capital social é 100 mil kwanzas e tem na reserva legal 5 milhões de kwanzas. Bom, isso não é correto, porque o que o Código das Sociedades Comerciais diz, no artigo 327, é que as sociedades devem fazer reforço anual da reserva legal com 5% ou mais, o 5% é um valor mínimo, dos lucros, até que a reserva represente 20% do capital social. Logo, nesse exemplo que deu, 5 milhões. 5 milhões já ultrapassa largamente os 20% do capital social. Senhores contabilistas, têm isso em atenção e façam correção. Acho que o excesso é para a reserva livre, não é? E isso é mesmo chamada de atenção Uma chamada de atenção. para a bolsa Não também da consigo. conta de 81. A bolsa da conta 81. Eu acho que nós vamos fazer aqui um ponto de situação. Falamos das contas todas até a classe 5. A classe 6 e a classe 7 não vamos falar. A classe 6 e a classe 7, o Joel vai ter que arranjar um programa para virmos falar da classe 6 e classe 7, que combinam com o apuramento e vamos dar na classe 8. Pode ser. Eu agora, a título de nota, para fecharmos, vou mesmo buscar aqui um ponto que quero a vossa contribuição, que é mesmo muito, muito importante. É o assunto do momento a nível nacional e não só. O balanço e a demonstração de resultados, que por sinal, já falamos das contas todas do balanço, menos a 8, já falamos de 1 a 5, das classes de 1 a 5, fazem parte das contas do balanço. A demonstração de resultados, vamos falar numa próxima edição, mas é a classe 6 e a classe 7. E eu começo aqui a chamar novamente esta nota, feita pelo nosso realizador Joel Costa, e está muito bem feita. O balanço e a demonstração de resultados mencionados na anulação do concurso público da quarta operadora é feito pelos contabilistas certificados pela OCPCA. Quem não sabia, fiquem a saber. Aquele balanço e demonstração de resultados só é possível existir se for feito e assinado por um contabilista certificado pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Podiam, por favor, clarificar a importância de ambos e sensibilizar as empresas que contabilidade, afinal, não é só débito e crédito, que as empresas não têm todas as peças. Quem não tem essas peças perde grandes oportunidades, não só de novos contratos, como de financiamentos também. Horácio, comece por si. Cristina, este tema é extremamente interessante. Muito interessante. E eu a ouvir pelos órgãos de comunicação social estas peças aí bem mencionadas, balanço e demonstração de resultados e volume de negócio dos últimos 3 exercícios, isso é trabalho do contabilista. Exatamente. Nós falamos nisso, penso que no programa 84
da importância dos empresários que trabalham sem estes dados, sem estas informações e tomam decisões não sei como e o negócio continua também não sei como. Indo para a anulação desse concurso. Se nós referimos que ser empresário, se não trabalhar com as contas, é grave, um gestor público da dimensão do Ministério que tem responsabilidade nacional, eu penso que é mais grave ainda. Não terem tido este cuidado. Não terem tido este cuidado. A profissão de contabilista não é algo de descurar. É importante. A ordem dos contabilistas existe porque o país precisava de uma ordem, de ter contabilistas sérios que produzem informação financeira divulgada através das demonstrações de resultados, que é parte agora também, é uma obrigatoriedade para um concurso internacional. Estou a ter muito cuidado porque eu não quero sair da parte da contabilidade. Então, desse desfile pelos procedimentos de fecho de conta é precisamente para culminar com a emissão do balanço e demonstração de resultados. E o concurso é reprovado exatamente no ponto da nossa profissão. Exatamente. Da contabilidade. Porque eu olho para um balanço e uma demonstração de resultados que não tem assinatura de um contabilista certificado pela ordem, para mim não tem fiabilidade nenhuma. Então o que é que nós estamos aqui a fazer? Pois é, não, o problema é que não houve essas peças. É por falta destas peças que ele foi removado. Mais uma vez, nós somos parte integrante desta sociedade. Muito importante, por sinal. Ele Olha nem um grande devia. concurso a ir por água abaixo por causa da importância dos documentos que é assinado por um membro do CPC. E daí chamar-nos mesmo a atenção dos nossos colegas. Temos que nos Olha, o peso da aprimorar. O peso da responsabilidade. Eu penso que essa empresa nem devia ser aceita. Se não vai para o concurso já com estes dados, não deveria ser aceita como candidata. Ganhar é pior. É pior, pois. Então, Porque se não tem exercícios anteriores para, no limite, ainda que com prejuízo, mas existe, e iam existir aí o balanço e as demonstrações a provarem que tem prejuízo por alguma razão, nunca houve nada disso. Aliás, 2018 é o primeiro exercício. Neste momento estão a fazer um relatório da realização do capital social, porque foi constituído em 2018 e 2018 é apresentado agora entre abril e maio. Cristina, vamos voltar ao ponto que nós focamos na sessão 84, em que eu aconselhava a regulação, que se regulasse a constituição das empresas. Era isso que eu quero dizer. Na altura da constituição das empresas... Obrigarem a presença do membro CPCA. Lembro perfeitamente. Era essa chamada de atenção. Aliás, vários convidados que já cá estiveram chamam sempre a atenção a isso. Contabilistas, empresários, estão sempre a chamar a atenção a isso. Aquele processo que sai do guichê único, em que obrigam o depósito do capital social, obriguem também a presença do membro CPCA. Tem que lá estar. Tem que lá estar. Olhem para isso. Um concurso a ser anulado porque não teve um contabilista a preparar essas peças. Aliás, mesmo que existisse, essas peças não existiriam, não existir. porque a empresa só existe há um ano e está-se a pedir informação dos últimos 3 exercícios. Pois. Bom, o meu contributo, eu primeiro gostaria de falar sobre o que é a demonstração financeira. As demonstrações financeiras são praticamente constituídas pelo balanço de demonstração de resultados, entre outras demonstrações. Eles são elementos que nos informam os potenciais interessados na empresa, parceiros, clientes, fornecedores, pessoal, sobre a real situação financeira e patrimonial, bem como o desempenho da empresa naquele exercício económico comparativamente aos anteriores. Mas então, o exemplo da Telsar, se foi constituída em 2018, como é que poderá ter dados dos anteriores? Nós vamos pensar na fiabilidade da entidade, porque um investimento desse, a nível nacional, ser a 4ª operadora de telecomunicações, é preciso ser uma empresa credível, de renome nacional e possivelmente internacional também. Então, para nós sabermos se a empresa, por exemplo, tem patrimónios para fazer face ao investimento que é necessário, isso está no balanço, na parte dos ativos. Exatamente, estão lá os edifícios, Uma empresa, terrenos. ainda no balanço, uma empresa que me apresenta um balanço com mais passivo do que ativos, eu vou mesmo aprovar num concurso público. Que grave, não existiam Desculpem. essas peças. Não tem cabimento. A importância
do contabilista é fundamental na empresa, mas infelizmente nós somos desvalorizados. Agora, com esta nota de imprensa assinada pelo Sr. Presidente da República, vindo do gabinete do Sr. Presidente da República, isso agora vai ser uma coisa. Quando eu digo desvalorizados, eu refiro-me no dia a dia, no nosso trabalho. Sim, não. Agora o empresariado vai dar importância. E, então, quem não dava vai começar a dar. Em termos dos nossos custos, então, é mesmo... É para esquecer. Para esquecer. Eu gostei muito trabalho. Gostei muito dessa ação. Essa ocorrência aí com a Telstar é mesmo de nos valorizar. E o ponto principal, mencionarem os documentos que são preparados pelos contabilistas. Isso é uma coisa. É para deixar toda a classe orgulhosa. Porque finalmente fomos reconhecidos pelo Presidente da República. E muitas das vezes somos desvalorizados pelos próprios empresários. Atenção. É uma coisa que eu costumo dizer aos meus clientes, é que nós, os contabilistas, somos os advogados da empresa junto das relações que eles têm com a AGTE. Eles não podem esquecer-se disso, que nós é que estamos lá a defender, digamos, aquilo que está nos relatórios e contas. Há situações de notificações de centenas de milhões, em que depois vamos analisar e tem peanuts para pagar, dá quase nada. Porque novamente a AGT parte normalmente de presunções. Esta é a minha contribuição. Muito bem, esta fica mesmo já a sua recomendação. Assina, eu vou começar mesmo já por te despedir. Muito obrigada por ter estado aqui. Foi um programa interessante, gostamos muito. Acho que tentamos passar aqui o mínimo possível para servir de guião, de conforto para os profissionais que estão a ouvir o programa, sobretudo os assistentes que precisam de muita força, muita coragem, muitos dados, muitas cábulas para seguirem em frente e não desistirem a meio do caminho. Obrigada, Cristina, por ter sido escolhida para estar aqui neste grande programa ao lado dos meus grandes colegas Horácio e Décio Fernandes. Obrigada, Cristina. E, Cristina, no próximo programa vamos ter uma chamada de atenção. A provisória, que muitos contabilistas não fazem o lançamento desta provisória. Provisória para imposto industrial. Muito bem. Vamos voltar com as contas que vão surgir do apuramento. Vão obrigatoriamente levar-nos a é só para teres um apontamento, porque isso aí é interessante. Porque as pessoas só depois põem na declaração e não existe balancete, não aparece. Muitos casos não aparece. Já fiz consultorias a muitos que não aparece o movimento deste pagamento. Desaparece, evapora. Que giro. Horácio, muito obrigada por ter passado por aqui. Uma conversa tranquila, leve. Acho que foi uma aula simples. Qualquer um que sabe ler e escrever acabou por perceber o que nós andamos a falar aqui. Muito obrigada por mais esta edição e esperamos contar consigo quando falarmos da parte que fica para o apuramento. Sim, senhora Cristina, terei todo o gosto de cá estar. Queria também referir que o programa está a ser muito didático e muito abrangente, porque nós já não estamos a olhar só para as contas, nós estamos a olhar pela regulamentação das sociedades, nós estamos a dar inputs das sociedades comerciais, que é parte integral, que é o início de tudo. Os nossos empresários, se alguém nunca viu, tem a oportunidade agora, o Conselho, começar por aí, fazer um bom pacto social, fazer atas. As obrigações das sociedades, do comportamento dos sócios, estão aqui todas plasmadas. Depois, então, a nossa profissão, a contabilidade, o nosso trabalho e, por finalidade, fiscalidade, que põe sempre em causa, testa sempre a qualidade do trabalho. Muito obrigado. Gostei muito, Assina, Décio, obrigado. Décio, mais uma vez, o nosso muito obrigada por teres vindo. Esperamos contar consigo na outra parte. Ainda vamos ter outra parte. Acho que vamos ter mais 2 programas. Ou 3. O Pereira Mendonça tem que vir falar do relatório de gestão e o relatório de contas. A parte teórica. Nós só estamos a ver aqui a prática, os números, as contas. Agora queremos a parte teórica. Isso vai dar num programa, não é possível fazermos em meia hora. Depois temos que vir falar antes do apuramento da classe 6 a classe 7, as vendas e as compras, os proveitos e os custos, não é? Classe 6 é a classe 7, vendas e custos.
Temos que vir falar disso, isso também tem que dar um programa. Por isso, Décio, muito obrigada por ter vindo, mas ainda assim eu quero deixar um TPC aos estagiários do EAC. Primeira edição, segunda edição, a terceira começou agora, ainda não entra no pacote, mas a primeira e a segunda edição já podem fazer isso tranquilamente. Há um modelo dado no EAC sobre como elaborar o relatório de gestão e o relatório e contas. Por favor, passem este modelo aos contabilistas séniores dos vossos departamentos. Senhores contabilistas, não custa nada. Eles têm um modelo fantástico. É melhor aproveitarem para começarem a apresentar contas com qualidade. Façam este favor, partilhem nos vossos departamentos este modelo de como é que se faz um relatório de gestão e um relatório de contas, porque não é possível termos falado hoje, mas também estamos já às portas a fecharmos os exercícios. Grupo B é agora, no dia 30 de abril. Grupo A tem mais tempo, vai até maio. Então, se estiverem numa empresa do Grupo A, façam um relatório já usarem os modelos que estão a aprender no EAC. É uma forma diferente de praticarem. E vão fazer um relatório com muita qualidade, um relatório com a contribuição 100% do estagiário, que é o assistente do departamento de contabilidade desta ou aquela empresa. Esta é a minha recomendação final e espero que depois vamos ter aqui também alguns estagiários e vão dizer como é que foi esse processo do fecho de contas, se contribuíram com aquilo que já estão a aprender ou não. E assim, chegamos ao fim da edição 86 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estive, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.